Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Irmãos, estamos muito contentes pela possibilidade de voltarmos à casa de Deus. Estamos felizes porque o nosso Deus acrescentou às nossas vidas mais uma semana de vitórias, de livramentos, e nós podemos estar na sua casa iniciando esta nova semana em prestação de culto neste dia que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Extraordinariamente hoje nós, mesmo sendo o primeiro domingo do mês, nós não realizaremos a ceia, deixamos para o próximo domingo, até pelas reformas que estamos fazendo, que terminarão, assim cremos, na próxima sexta-feira. Todos são muito bem-vindos, saudamos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que possam igualmente serem abençoados, como certamente nós seremos, em torno da palavra de Deus, em glória, em honra ao nosso Senhor. Gentilmente eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, nós vamos orar ao nosso Deus, e assim já estaremos em culto ao nosso Deus. Em seguida, ato contínuo, o grupo de louvor já nos conduzirá à adoração cantada. Glorioso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo que tens feito em nosso favor, pelo que és, pelo que irás fazer, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Nesse dia, ó Deus, quando nos encontramos aqui na Tua casa, para prestarmos culto a Ti, nós desde já entregamos, ó Pai, tudo que nos propomos a fazer. Ó Deus, que cada momento possa ser para a Tua glória, Senhor, e que Tu possas ser louvado em tudo que fizermos, Pai. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, um grupo de louvor. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É com muito prazer que estamos aqui, convidando a todos que estão nos acompanhando, tanto estão aqui presencialmente como remotamente, a louvar, a entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. Então convidamos a iniciar cantando Brilha Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achega ao teu trono nível, infinita bondade atingível, ó teu sangue precioso, eu vou sentar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus,
Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha, Jesus. Brilha, Jesus. Mostra o Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Glória a Deus. Vamos cantar Eu Vou Seguir com Fé. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé.
mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Glória ao Senhor. Vamos cantar glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. E tudo que neles há, o adorará e confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Senhor, o Senhor de toda a terra, o Senhor que criou tudo e que a Ele estamos dando nosso louvor. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, tendo a oportunidade de entoar louvores a Ti, de poder separar um momento em nossa semana, o início dessa nossa semana, para lembrar de Ti, para lhe dar o louvor que é devido. Por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, que o Senhor possa receber a nossa gratidão, o nosso louvor, porque é sincero e do fundo de nossos corações. Que o Senhor possa estar aqui também com Teu servo, que irá trazer Tua palavra, parte mais importante desse nosso culto, parte de aprendizado, para que possamos sair aqui cheios do Teu Espírito, cheios do Teu conhecimento, cheios da Tua palavra, para de fato exercermos as nossas funções do nosso dia a dia, como de fato cristãos que somos, seguindo o exemplo do Teu único Filho que nos deu, para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. Enche nossos corações, trabalhe em nós a cada dia, para que esse nosso louvor continue sendo sincero. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queiram assentar-se, meus irmãos. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 46, para esse momento de oração. Salmo 46. Quero também encorajar aqueles que estão acompanhando pela internet, que tenham consigo um exemplar da palavra de Deus, e assim poderão acompanhar as leituras que faremos, não somente a que mencionamos agora, como também as demais que nós indicaremos ao longo do culto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Quantas verdades preciosas nós temos no salmo que nós lemos. Quantas afirmações que calam o nosso coração diante de dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Dias complicados no campo da saúde, no campo da política, no campo das religiões mundiais. Quantas situações, quanta confusão há, tantas vezes nas nossas mentes, diante das situações que a humanidade está vivendo. Quando eu me deparo com esse salmo, meu coração se aquieta. Especialmente pela própria ordenança da palavra de Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Não somente tomem conhecimento de longe, mas saibam de fato que o Senhor é Deus, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, que nós jamais possamos perder de vista a bênção de termos o Senhor dos exércitos conosco, a bênção de termos o Deus de Jacó como refúgio. Ele está acima de toda e qualquer situação que porventura venhamos a enfrentar. Ele está acima da perspectiva humana. Ele põe termo à guerra. Ele é o Senhor, Criador de tudo que há. Tudo está sob o seu olhar. E Ele não está alheio a nada que nós vivemos, que nós passamos. Que continuemos a nossa vida em dependência do Senhor, sabendo que a nossa vida está nas suas mãos, sabendo que Ele é o Senhor da história, sabendo que Ele não está com os olhos fechados, sabendo que o seu braço não está encolhido, antes está estendido para abençoar,
para cuidar, para pôr termo à guerra, para anunciar que Ele é Deus, acima da perspectiva humana. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. Que Ele seja o Deus a quem nós exaltamos. Que Ele seja o Deus em quem nós confiamos. Que Ele seja o Deus que realmente é o objeto da nossa esperança, a quem clamamos, de quem dependemos no nosso dia a dia. Amém? Amém ou não amém? Amém, amém. Esse é um momento de oração. E eu gostaria que nós tivéssemos esse momento de uma maneira contrita, de uma maneira dependente do Senhor. Que de fato derramemos diante do Senhor aquilo que há no íntimo do nosso coração. Se houver sentimentos de gratidão, que possamos agradecer. Se houver também em nosso coração sentimentos de inquietação, que possamos também lançar sobre o altar de Deus. Lança o teu fardo sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Que nós possamos lançar o fardo sobre Deus. Ele é um Deus que pode cuidar das nossas particularidades. Nós estaremos cantando, o grupo de louvor vai nos conduzir a esse belo hino, Me Derramar. E enquanto estivermos cantando, se você chegou até esse ambiente de culto, trazendo consigo problemas que vão além das suas forças, e você deseja ser alvo da nossa oração, enquanto estivermos cantando, você poderá se colocar em pé. Necessariamente eu não preciso saber os motivos pelos quais você estará se colocando em pé, ou querendo, poderá se ajoelhar, mas eu quero olhar para você como alguém que confia em Deus, como alguém que quer de verdade, de fato, lançar o fardo sobre o Senhor, sabendo que Ele tem poder para cuidar de cada um de nós, como um bom pastor cuida do seu rebanho, como um pastor competente que cuida do seu rebanho, que possamos depositar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Vamos então cantar, e se você deseja ser alvo da nossa oração, pode ficar em pé ou ajoelhar. Em seguida, estaremos clamando ao Senhor por sua vida.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Nosso Senhor, nesse instante, quando o teu povo está contrito diante do teu altar, nós humildemente apresentamos a Ti, ó Deus, aquilo que incomoda o nosso coração, Senhor. Sonda-nos profundamente, Pai. Remove do nosso coração sentimentos contrários à Tua vontade, ó Deus. Nosso Senhor, sê com cada pessoa que ora se encontra em pé. Sê com cada pessoa que ora se encontra ajoelhada. Nosso Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, sê com os enfermos, aqueles que estão impossibilitados de estarem conosco, Pai. Alcança, ó Deus, estas vidas. Sê com as famílias enlutadas. Sê, ó Deus, com aqueles que vivem situações de privação, aqueles que vivem o desemprego, aqueles que vivem situações preocupantes. Nosso Senhor, que Tu estejas abençoando cada casa, cada família. Nosso Deus, abençoa nossa irmã Elisete, ó Deus, cuida da Tua serva, Pai. Ó nosso Senhor, sê com tantos outros que necessitam do Teu cuidado, Pai. Sê com as nossas famílias, Pai. Ó nosso Senhor, sê com aqueles que, em meio a essa pandemia, Senhor, de alguma forma, se afastaram, ó Deus, da comunhão, da comunicação com a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, desperta o Teu povo, Senhor. Não é tempo de esmorecer, Pai, nós sabemos disso. É tempo de nos aproximarmos de Ti. É tempo de buscarmos a Tua face. É tempo, Senhor, de dependermos de Ti. Nosso Senhor, abençoa o nosso país, Pai amado. Tem misericórdia do nosso querido Brasil, Pai. Senhor, que Tu possas estender a Tua mão, ó Deus. Sê com os governantes. Ó nosso Senhor, sê com aqueles que exercem autoridade. Ó Senhor Deus, dá temor a Ti, a todos os que exercem autoridade no país, no estado, nas cidades. Nosso Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Nosso Senhor, nós entregamos o nosso país nas Tuas mãos, Pai amado. Nosso Senhor, sê com as igrejas espalhadas em toda a nossa nação. Que sejam igrejas, Pai amado, que proclamem o Teu evangelho. Que sejam igrejas, Pai amado, não humanistas, mas igrejas que anunciam a mensagem do evangelho da graça, o evangelho de Jesus, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, Pai. Nosso Senhor, cuida de nós, remove do nosso coração sentimentos contrários a Ti, que, quem sabe, ó Deus, tenham se alojado no nosso coração e tem impedido, Senhor, que a Tua boa vontade seja concretizada na nossa vida, Pai. Perdoa as nossas muitas falhas, Pai, e aperfeiçoa-nos para que possamos melhor Te servir. Assim nós oramos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Meus irmãos queridos, como os irmãos estão percebendo, nós estamos fazendo aquilo que nós queríamos fazer já há algum tempo. Eu gostaria de informar aqueles que estão acompanhando pela internet que nós estamos numa distância significativa entre o pastor Kennedy e eu a pelo menos 6 metros. Confere ou não? Né? Então eu vou tirar a máscara hoje porque eu estou com alergia por conta da poeira, tá certo? Porém, ao me relacionar com os irmãos em proximidade, naturalmente a colocarei novamente. Eu peço essa permissão e informo aqueles que estão pela internet no propósito deles não se escandalizarem pensando que nós somos irresponsáveis.
Nós estamos colocando uma laje nesse L. E já era um desejo nosso de muito tempo, desde as chuvas fortes que caíram no início do ano e ameaçaram a segurança dos instrumentos que hoje estão do meu lado esquerdo. E nos animamos com a pintura da igreja e fizemos um orçamento e resolvemos encarar. E estamos assim fazendo. Está indo tudo muito bem. Nós teremos então maior segurança para a nossa igreja também. Até porque, caso você passe pela rua Mário Alencar Aripe, você há de perceber que a parte justamente da ponta da igreja, ela é a parte mais insegura que há. Tem um poste fácil de ser escalado. Nós dependemos de Deus, obviamente, mas acredito que temos que fazer também a nossa parte, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Então a gente conta com a edificação do Senhor, mas nós também edificamos sob a orientação e sob o cuidado de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham o sentinela, não é? Mas o sentinela existe, porém, acima de tudo, dependemos de Deus. De modo que nós estamos realizando, essa obra está prevista para ter o seu término praticamente completo na sexta-feira que vem, ficando somente a parte do gesso para outra semana, até para dar mais segurança. Possivelmente, não é certo, possivelmente ainda tenhamos no próximo domingo essas escoras aqui. Porém, depois fica resolvido, né? Fica resolvido. Então é somente um intempérie temporário e logo fica resolvido para a glória de Deus. Eu fiquei animado, sabe? Eu fiquei animado e a gente já começa a pensar, né? Hein, Tadeu? A gente fica pensando, quem sabe no futuro não fazer uma galeria, né? Ali, botar laje ali também, e a gente fazer galeria para que a igreja se torne com possibilidade de receber novas pessoas. Quem sabe fazer uma sala de estudo. Tem possibilidades, é só a gente pensar, não é? E criar coragem, e a gente termina fazendo. Muito bem, diante do que foi exposto, na terça-feira nós ainda teremos o nosso culto de uma maneira virtual. Estaremos às 20 horas apresentando, até porque se os irmãos chegassem aqui na sexta-feira passada, possivelmente os irmãos pensariam que nós não teríamos culto hoje, viu? Nós tivemos que lavar 2 vezes o templo, tá? 2 vezes. Lavamos na sexta e lavamos ontem também no sábado, e hoje passamos um pano, porque poeira não é brincadeira. A gente pensa que resolve, quando vai, já tem de novo. Então, nós não teremos o presencial na terça-feira, mas o faremos de uma maneira virtual. Então, reserve esse horário, reserve esse momento para acompanhar o estudo bíblico. Estamos avançando na primeira epístola de João, e estaremos dando continuidade na próxima terça-feira. Muito bem, Mariana, você tem visitantes, não é, Mariana? Muito bem, eu a conheço já, apesar de estar ali por trás do Breno, mas dá para ver. Seja bem-vinda. Esse jovem também já esteve outra vez, não é? Ou não? É a primeira vez? Como é o nome dele? É? Paulo, não é? Cauã. Muito bem, seja bem-vindo, Cauã. Deus abençoe, sinta-se bem aqui no nosso meio, Deus o abençoe. Hoje nós não estamos contando com o Alan, não é? Na verdade, eu não sabia no domingo passado, que o Alan estaria logo viajando na terça-feira, não é, Franci? E ele está resolvendo situações de ordem pessoal, familiar, lá na Bahia, no Morro de São Paulo. Devemos orar pelo Alan, tá? Estamos felizes que a Franci está aqui, o Davi também. Vamos orar para que ele volte logo, né? Para que logo se resolva o que tem que ser resolvido. Ele faz muita falta, não é? A gente ama muito o Alan, ele é alguém muito precioso
para a nossa igreja. E vamos orar por ele. Também estou feliz, a mãe do Afro, não é? Está conosco, fez a cirurgia. Ficou boa mesmo? Ficou boa? Graças a Deus, olha aí. Que bom, a família aí toda, não é? Também é sobrinha? Me ajuda aí, Afro. É sobrinha. Caroline? Ah, seja bem-vinda. Tá bom, ela é tímida, eu estou vendo ali, mas seja muito bem-vinda. Sinta-se bem aqui no nosso meio. Muito bem, acredito que são esses os visitantes. Temos mais algum visitante? Não é? Muito bem, o restante todos são de casa, da igreja. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10, é o texto que nós leremos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Aqueles que acompanham pela internet, mais uma vez, os encorajo a terem uma Bíblia e manterem a Bíblia aberta durante a exposição da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porém direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouvir. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. A divisa da Força Aérea Canadense é baseada em uma frase do latim. A frase é a seguinte: ad astra per aspera, que quer dizer, através da adversidade, às estrelas. Através das adversidades, às estrelas. É o lema da Força Aérea Canadense. Um fabricante de piano muito conhecido, possivelmente o mais conhecido do mundo, chamado Theodore Steinway, recebeu um título honorário do Oberlin College, é uma universidade lá de Ohio. Ao receber esse título honorário, após manufaturar 300
242 pianos. Na outorgação do título do diploma, foi citada uma frase que me chamou a atenção. A frase é a seguinte: Theodor Ostwald mostrou ao mundo que pode se produzir harmonia a partir de grande tensão, pois cada uma das 243 cordas dentro de cada piano exercia 43 mil libras de pressão. Ao receber o título, então, foi dita essa frase. Ele provou que em meio à tensão, em meio à pressão, pode-se produzir harmonia. Eu inicio a nossa reflexão com essas duas ilustrações, porque muito me impressiona encontrar no apóstolo Paulo condições de ser produtivo em meio a tanta pressão, em meio a tanta perseguição, em meio a tantas prisões. O apóstolo Paulo enfrentou dificuldades as mais diversas. Tantas vezes, ao lermos as suas cartas, nós não atentamos para o grande número de problemas que aquele homem enfrentou. As chicotadas, as injúrias, as prisões, as fugas, as constantes pressões, inclusive do próprio povo de Deus, que relutava em considerar que se tratava de um apóstolo, mesmo que fora de tempo, como ele mesmo menciona. O apóstolo Paulo então enfrentava pressões e mais pressões. No entanto, em meio às pressões, ele conseguia produzir a harmonia do evangelho que alcança o nosso coração, que alcançou o coração de muitos gentios e continua alcançando também as nossas vidas. Esse texto é um texto muito belo. Quando o apóstolo Paulo revela as visões que ele teve 14 anos antes dele escrever, quando ele faz em defesa do seu próprio apostolado, essas revelações, essa declaração dessa visão bendita que o Senhor permitiu que ele tivesse. Esse texto também fala a respeito da sua condição de homem humilde, não obstante ter tido tantas oportunidades com Deus e visões tão maravilhosas, ele permanecia reconhecendo a sua fraqueza, a sua necessidade de Deus, a sua dependência do Senhor. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque eu gostaria de fazer alguns destaques, já utilizando o texto da palavra de Deus, para que nós observássemos a riqueza e a grandeza dessa fonte inesgotável. Eu fico pensando, meus irmãos, como o apóstolo Paulo conseguia ser produtivo em meio a tantas pressões que ele enfrentava. Há algumas coisas no texto que nós lemos que eu gostaria de destacar. Esses destaques certamente hão de nos falar ao coração. Logo no versículo 1 nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. O primeiro destaque que eu faço, trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, é que as pressões muitas vezes nos levam a fazermos coisas que não nos convém fazermos. Muitas vezes nós fazemos coisas que não nos convém fazermos, porque somos pressionados, porque somos colocados em xeque. A situação de Paulo era justamente a defesa do apostolado. Eram pessoas que falavam que tinham experiências bem superiores às dele, que ele, na verdade, você vai encontrar isso nessa própria carta. As pessoas falando acerca de Paulo da seguinte forma:
a sua palavra é dura e firme e forte, porém a sua presença é desprezível. Ele então era visto de uma maneira desprezível por aqueles irmãos, por muitos daqueles irmãos. O apóstolo Paulo teve muitas dificuldades junto à igreja de Corinto, meus irmãos. Ele escreveu pelo menos 4 cartas a essa igreja. Das 4, nós temos 2 no Novo Testamento. Mas nós sabemos que ele escreveu outras, até porque ele faz menção, na primeira carta logo, ele faz menção a uma outra que escreveu anteriormente. Na segunda carta, ele também faz menção a uma outra que ele escreveu, que é chamada carta severa, a carta dura, que ele escreveu entre a primeira e a segunda. Nós, então, estamos diante de um homem que foi constrangido a revelar algo que ele guardava há 14 anos. Ele foi constrangido a ter que revelar. Ou seja, ele teve uma experiência com Deus e guardou a experiência por 14 anos. Era uma experiência pessoal. E ele só revelou, e se utilizando logo no início, de uma terceira pessoa, conheço alguém. E constrangido então, ele passou a revelar aquilo que o Senhor tinha falado ao seu coração. O apóstolo Paulo teve que usar artifícios que, mesmo sendo legítimos, ele não julgava conveniente ter que usá-los. Veja o que diz o versículo 4. Versículo 4 diz assim: este homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele teve que falar isso. Eram artifícios que eram legítimos, porém ele mesmo julgava conveniente, não julgava conveniente ter que usá-los. Ainda assim, o apóstolo Paulo se negou a trazer para si qualquer tipo de glória. No versículo 5, então, você está acompanhando comigo o texto. Ele diz: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. A glória não é minha. E ainda, diante do primeiro destaque, eu ainda falo que a glória deve ser direcionada a quem nos transformou e de quem nós falamos. Veja o que diz o versículo 6. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porém, direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Que as pessoas possam se gloriar daquilo que o nosso Deus fez em mim. É disso que ele está falando. Que as pessoas possam gloriar aquele do qual eu falo, e não de mim mesmo. Na verdade, o apóstolo Paulo queria que as pessoas todas olhassem para Cristo e não para ele. Olhassem para aquele que resgatou a sua vida, aquele que mudou o seu ser, aquele de quem ele falava, aquele de quem ele pregava, aquele de quem ele dependia. É disso que ele fala. Eu não vou me gloriar, porque a glória deve ser direcionada a quem me transformou e de quem eu falo. Que assim também seja a nossa vida, né? Que nós possamos viver de tal forma que as pessoas possam gloriar aquele que transformou a nossa vida, aquele que representa a nossa pregação e não de nós mesmos. Eu me lembro de João Batista, né? Quando vieram falar para ele assim: João Batista, alguns dos teus seguidores estão seguindo a Jesus agora. E aí, João Batista, o que foi que João Batista falou? Eu sou amigo do noivo. O amigo do noivo fica feliz quando o noivo encontra a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. João Batista era o amigo da noiva,
amigo do noivo, amigo do Senhor Jesus, que é o noivo da igreja. Então, por isso que João Batista diz assim: importa que eu diminua e que ele cresça. É ele. Que a nossa vida também seja assim. Que nós possamos constantemente apontar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Nós, sem Ele, nada somos. Lá em João capítulo 15, nós encontramos o próprio Cristo falando para nós: sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos estar, então, ligados à videira verdadeira, ligados a Cristo, sabendo que toda a seiva, todo o alimento vem dEle. E nós somos completamente dependentes dEle. Amém? Assim, não é? Então, muitas vezes nós somos levados a fazer coisas que não nos convêm, constrangidos, porque muitas vezes, quando nós fazemos coisas que não nos convêm, nós chamamos a atenção para nós, enquanto que a postura do cristão não é chamar a atenção para nós, é apontar para Cristo. A Ele honra, glória e louvor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é glorificado. Se a minha família vai bem, que eu possa dar glória a Deus por isso. Se a minha vida vai bem, que eu possa glorificar a Deus por isso. Se o meu filho entra na universidade, que eu possa dar glória a Deus por isso. Se eu consigo um emprego, que eu possa dar glória a Deus por isso. Em toda e qualquer circunstância, que eu possa atribuir o êxito da minha vida, os louros do viver, a Deus. A Ele honra, glória e louvor. Essa era a condição que Paulo vivia. Que nós jamais nos esqueçamos disso. Até porque o que nós conseguimos pelos nossos próprios esforços são coisas tão efêmeras, tão temporais, tão passageiras. No entanto, aquilo que recebemos do Senhor é eterno. Destaquei ainda, meus irmãos, vamos aqui. Eu já dei uma passeada aqui dos versículos de 1 a 6, né? No primeiro destaque. Então os irmãos estão acompanhando isso, né? Ele foi constrangido a apresentar uma revelação que ele tinha tido há 14 anos, né? A gente às vezes é diferente, né? A gente recebe uma graça, eu já estou querendo colocar logo na rede social. Mas Paulo guardou, ele guardou, até porque ele não queria ser visto como alguém especial por ninguém. Ele queria apontar para o Senhor. Ele só revelou o que aconteceu com ele porque estava sendo constrangido, porque o seu apostolado estava sendo colocado em xeque. Tá? Haviam dúvidas em relação ao seu apostolado. Destaco ainda agora no versículo 7, meus queridos irmãos. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós bloqueamos a exaltação humana, a soberba humana. O reconhecimento da fraqueza, portanto, é fundamental para que a glória de Deus possa ser revelada, vista, percebida. Versículo 7 diz: e para que não me ensoberbecesse, para que a soberba não tomasse conta de mim, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Acredito que foi Martinho Lutero que disse que até o diabo é o diabo de Deus, que ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça, que ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Por isso que ele pediu autorização para mexer nas coisas, na família de Jó, e Deus permitia com ressalva: não tire dele a vida. Você não tem autorização para isso. O apóstolo Paulo fala que aquilo que eu incomodava era um mensageiro de Satanás.
Mas esse mensageiro de Satanás, de alguma forma, contribuía para que o apóstolo Paulo fosse o homem de Deus que ele foi. Porque aquele espinho na carne impedia que a soberba tomasse conta da sua vida. Como eu queria que todos os pastores tivéssemos espinhos na carne, para que jamais nós nos ensoberbecêssemos, para que jamais quiséssemos fazer paróquia para nós mesmos, para que jamais pudéssemos dizer, esse ministério é meu, para que jamais nós quiséssemos tomar o lugar que é do Senhor. Como seria bom se todos nós percebêssemos as nossas fraquezas. O reconhecimento das nossas fraquezas bloqueiam a exaltação humana, a soberba humana. Eu me lembro de Davi fazendo aquela bela confissão do Salmo 32, quando ele diz assim no versículo 5, não é? Reconheci a minha iniquidade e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Eu reconheço, Senhor. Eu reconheço. É necessário nós reconhecermos as nossas fraquezas, meus irmãos. Não queira ser um super pai para os seus filhos. Isso é tolice. Não queira ser um super marido, uma super esposa. Não queira ser um super pastor. Não queira ser um super profissional. Tudo isso é tolice, é vaidade, é soberba. A glória do Senhor. Ele quem nos dá capacidade, Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá aquilo que Ele espera que nós utilizemos para a sua glória. Que eu seja um bom pai para a glória de Deus, que eu seja um bom marido para a glória de Deus, que eu seja uma boa esposa para a glória de Deus, que eu seja um bom profissional para a glória de Deus, que eu seja um bom pastor para a glória de Deus, que eu seja um bom e fiel crente para a glória de Deus, que eu possa fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus, que possamos fazer tudo para a glória do Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas e bloqueando a exaltação humana, a soberba tão natural ao ser humano. Destaco ainda o versículo 8. No versículo 8 nós encontramos que o que nos disciplina tantas vezes é incômodo, fere, disciplina, incomoda, disciplina, fere, porém é necessária. É necessária. A minha avó, lá de Campina Grande, ela sempre dizia que medicação que não tem o gosto ruim, não é boa. A medicação tinha que ter gosto ruim. Tinha que arder. É o antigo metiolate, né? Mertiolate, né? Tinha que arder. Então, tantas vezes, nós somos disciplinados e queremos nos afastar da disciplina, mas ela é necessária. A medicação. Veja o que ele fala no versículo 8 aí. Ele diz assim, versículo 8 diz, por causa disto, do espinho, né, que me esbofeteia, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Afasta de mim. Essa expressão também foi usada pelo Senhor Jesus Cristo, lá no Getsêmani. Afasta de mim o cálice, passa, tira de mim a dor da iminência que eu estou sentindo, e o texto diz que ele suava como gotas de sangue.
a iminência de carregar comigo o pecado da humanidade. Não era só a dor física. Às vezes as pessoas enfatizam tanto a dor física que Cristo teve, mas isso diante do fator espiritual não é tão grande. Por quê? Outros também morreram crucificados na época, mas não eram nossos salvadores. Outros tiveram mortes, inclusive, mais trágicas. A história diz que João Marcos teve uma morte terrível. Seu corpo foi espedaçado. Mas ele não era o nosso Salvador. A grande dor que fazia com que Cristo pedisse: passa de mim o cálice, era a iminência de carregar consigo o pecado da humanidade. Era ter que olhar para Deus, o seu Pai, e perceber que foi abandonado, inclusive, por Ele mesmo. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Essa dor era incomparavelmente maior que a dor física da crucificação. Incomparavelmente maior. O apóstolo Paulo então pedia isso: passa de mim. Quantos de nós, né? Quem é que gosta de ser disciplinado, né? Não gostamos. As crianças não gostam de ficar de castigo, de serem privadas de alguma coisa, de serem disciplinadas. Nós não gostamos. O apóstolo Paulo estava sendo disciplinado, também não gostava, mas ele sabia que era necessário para que a soberba não tomasse conta da sua vida, para que ele pudesse ser o apóstolo produtivo que foi. Ele clamava dessa forma. Já caminhando aqui para a nossa parte final, queridos irmãos, ainda destaco o versículo 9. No versículo 9, nós encontramos que quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa e é evidenciado na nossa vida. Veja o que o apóstolo Paulo fala no versículo 9. Ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando reconhecemos as nossas fraquezas, o poder de Deus, o poder de Cristo se aperfeiçoa em nós, é evidenciado na nossa vida, é percebido em nós. Isso é uma grande verdade. A gente reconhece que é limitado, aí o Senhor vai e revela o seu poder na nossa vida, evidencia o seu poder na nossa vida, no nosso contexto. Nós não esperávamos que nós fôssemos capazes de fazer isso, de fazer aquilo, de ter isso, de ter aquilo, de ter uma família, de educar bem, mas ao reconhecermos as nossas fraquezas, o poder de Deus é evidenciado. É igual aquela história que um pastor uma vez contou, né? Ele contava que o nosso Deus, que Jesus Cristo, escolheu exatamente os discípulos mais desqualificados possível. Então, cada um tinha falha. Era como se ele tivesse selecionado um time, tá, de pessoas que não tinham qualquer habilidade. E esse time foi campeão mundial. Para que a glória fosse do técnico. Para que a glória fosse dele. Ele então pegou um time que não era qualificado, mas levou a vitória. Assim também é o nosso Deus com a nossa vida. Nós não encontramos qualquer mérito para sermos o que somos, para termos o que temos, mas o nosso Deus assim fez justamente para que nós reconhecêssemos a sua glória, o seu poder, para que o seu poder fosse manifestado
na nossa vida. E jamais nos esqueçamos disso. É Ele. É como nós cantamos agora há pouco, né? É Ele, aquele hino, como é que é o hino? Do poder de Deus. O Senhor, é Ele quem me fortalece, né? Eu vou seguir com fé, porque é Ele quem me fortalece. A força não é minha, a força é do Senhor. Se Deus encolher a mão, nós desabaremos. A força que nos sustenta é do nosso Deus. Que jamais nos esqueçamos disso. Às vezes nós queremos achar que nós é que temos que fazer isso, nós é que temos que fazer aquilo, mas a força é do Senhor. Vocês lembram, por exemplo, quando foram prender Jesus, né? Foram prender Jesus, aí Pedro pegou a espada lá do soldado, arrancou a orelha do soldado, e eu não vou deixar. Aí Jesus foi lá e curou a orelha do soldado, repreendeu Pedro. Disse: olha, Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não chamaria aqui uma legião de anjos para me defender? Você acha que é com a espada que você vai defender? Não é assim não, Pedro. A gente pensa às vezes que nós temos o poder, porque eu tenho que defender minha família. Todo dia eu me ajoelho pedindo pelos meus filhos, meus irmãos. E aconselho aos pais que estão aqui. Todo dia, entrega a minha família ao Senhor, porque eu sei que eu não tenho condições de cuidar dela. É Deus. Eu preciso compreender isso. Eu preciso aprender a depender do Senhor, não só de boca, mas de ação. É Deus quem vai conosco, queridos. Nós precisamos aprender isso. Finalmente, o versículo 10, né? No versículo 10 nós encontramos a lição de que quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós nos colocamos em condição de rendição, condição de dependência do eterno e bom Deus. Pelo que, ele diz, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a força que vence o mundo. A dependência de Deus, a nossa fé, é crermos que Ele está conosco. O que Paulo está dizendo é isso: quando eu reconheço que sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu me rendo ao poder daquele que é insuperável, ao poder de Deus. Ele tem poder para modificar todas as coisas, por ter uma guerra, produzir paz na família, produzir paz nas nações. Ele tem poder para todas as coisas. Precisamos então viver dependentes da ação, da graça salvadora. Por isso que Jesus Cristo disse: eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Como se houvessem sãos, né? Como se houvessem. Na verdade, existem alguns que pensam que são sãos, pensam que são fortes, pensam que são autossuficientes, mas o doente não, o cansado, o sobrecarregado, aquele que de fato se rende ao Senhor, dizendo: Senhor, eis a minha vida, eu, doente, necessitado, fraco, pobre, cego, nu, necessito tanto de Ti, necessito tanto do Teu cuidado, necessito tanto da Tua mão para me sustentar. O problema é que tantas vezes nós nos julgamos ainda
com o mínimo de possibilidade de resolver as nossas próprias situações. Que ledo engano. Há alguns anos eu contei uma história aqui na igreja e faz com que e o que eu estou falando faz com que eu me lembre dessa mesma história. Conta-se que havia um acampamento de pastores e em uma casa onde havia uma lagoa. E alguns foram nadar na lagoa. E um daqueles pastores tinha sido campeão de natação. Ele estava na varanda observando a lagoa e alguns dos seus colegas nadando, até que um começou a se afogar. E ele estava se afogando e todos saíram e ele ficou lá sozinho. E ele estava se afogando e todos ficaram, você é campeão de natação, vai ajudá-lo. E ele disse, tem calma. Mas ele está morrendo, tenha calma. E o homem estava se afogando e levantando a mão e afundando, levantava. E chegou um determinado momento que ele viu que aquele homem parou de bater os braços, ele disse, agora é a hora. Ele foi lá e tirou, salvou a vida dele. E os seus colegas então ficaram, mas por que você não foi antes? E ele disse, porque se eu fosse antes, possivelmente ele não só se afogaria, como ele me levaria junto. Porque ele ainda tinha forças. Eu tenho que salvá-lo quando esperei ele não ter mais forças. Às vezes na vida espiritual é assim. Nós só nos rendemos quando nós reconhecemos que não temos força alguma. Só nos rendemos quando nós de fato reconhecemos que nós somos inteiramente dependentes de Deus. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Que o nosso Senhor nos abençoe, que Ele nos capacite, não é? Que nós sejamos como o da ilustração, né? Theodore Stallway, não é? Que conseguiu extrair harmonia de um contexto de tensão, de um contexto de pressão, que nós possamos viver para a glória de Deus, dependentes do Senhor, que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, que nós possamos apontar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus, neste momento, porque nós entendemos pela Tua palavra que nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Nosso Deus, retira de nós a soberba, retira de nós a vaidade. Ó nosso Senhor, retira de nós o orgulho e dá, ó Deus, que possamos viver para a Tua glória, Senhor, enquanto estivermos aqui. E que, ó Deus, ao sermos observados por este mundo que nos rodeia, que ao sermos observados, que o Teu nome seja glorificado, através daquilo que o mundo possa ver em nós, possa ouvir de nós. Perdoa as nossas falhas. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ficar em pé nesse instante, vamos cantar o último hino. No serviço do meu Rei, eu sou feliz. Enquanto estivermos cantando este hino, nós poderemos consagrar a Deus as nossas vidas e podemos consagrar ao Senhor também parte daquilo que o nosso Deus tem generosamente nos dado para o sustento da nossa igreja. Nós louvamos a Deus pelos que têm contribuído, alguns ou têm feito de uma maneira online, tá? Pela internet de transferência, louvamos a Deus por essas vidas, tá? E a igreja recebe como forma de culto também ao nosso Senhor. E se você trouxe nesta tarde e noite o seu dízimo, a sua oferta, nesse momento de consagração, você pode vir à frente e consagrá-lo, o seu dízimo, a sua oferta,
para o sustento da casa de Deus. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, vem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho do serviço gastarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Nós estamos felizes por vivermos mais este momento de culto, pela oportunidade que tivemos de cantar juntos, de orar juntos, de sermos alimentados juntos pela palavra de Deus. E desejamos a todos uma semana de paz, uma semana na presença do Senhor, uma semana de realizações, uma semana em que tudo que fizermos, o nosso Deus venha a ser glorificado. Nós não sabemos o que nos aguarda na curva do caminho, mas queremos lhe encorajar a entregar o caminho ao Senhor, a confiar unicamente nele, sabendo que o mais Ele fará. É uma promessa do nosso Deus. Caso você tenha que tomar alguma decisão ao longo dessa semana, não a tome antes de saber o que Deus pensa acerca da decisão que você tem que tomar. Aquilo que Deus pensa é mais significativo do que aquilo que nós pensamos. Os seus pensamentos e caminhos são mais altos que os nossos pensamentos e caminhos, assim diz o Senhor. Recebamos a bênção apostólica, em seguida, com oração silenciosa, estamos despedidos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam conosco, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.